Uma boa noite, irmãos, em nome do Senhor. Eu comecei nessa madrugada, aliás ontem e hoje, a ler a mensagem Perguntas e Respostas número 3. Nós vamos ler aqui uma escritura em 2 Samuel, capítulo 6, e o versículo 1 a 12. E eu quero trazer uma base aqui da mensagem Perguntas e Respostas número 3, o parágrafo 1. E oramos para que tu nos abençoe em tudo que fizermos através do dia. Então vamos ler aqui 2 Samuel capítulo 6. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. 2. E levantou-se Davi com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau e de faia, como de harpas, como de saltério, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Porque o Senhor abriu rotura em Uzá, Pérez Uzá. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém. Poder sentar, irmão. Um dia passei por grandes provações, bastante chorei,
minhas desilusões. Meus dias passavam no vale de dores, onde as aves não cantavam e nem havia flores. O vento soprava, lá fora chovia, minha alma chorava em cruel agonia. A noite escura desceu sobre mim de uma forma tão sóbria que eu pensei não ter fim. Águas passadas não move moinho, em minhas pisadas não há mais espinho. Eu fui renovada em minha alma paz. Jesus vem comigo, o triste perigo ficou para trás. Às vezes preciso pensar um pouquinho, que as rosas tão belas produzem espinho, porém dão aroma, enfeita também. Assim mesmo são as provas que me sobrevêm, as lágrimas tantas que um dia eu chorei, se fizeram em pedras, as colecionei em pedras preciosas de raro valor, que enfeita hoje em dia meu caminho de amor. Águas passadas não move moinhos, em minhas pisadas não há mais espinho. Eu fui renovada em minha alma paz. Jesus vem comigo, o triste perigo ficou para trás. Jesus vem comigo, o triste perigo ficou para trás. Nós vamos. Eu comecei uma mensagem na semana passada e foi no dia 12. Foi no dia 12 de março. E eu não sabia porque eu não preguei. Eu passei uma parte dela e já fui pregar lá para frente. Mas agora, quando eu comecei aqui a ler a mensagem Perguntas e Respostas número 3, logo no parágrafo 1º, aí me veio tudo de novo. Eu entendi que era tempo de falar sobre isso. Tudo que você faz para Deus,
você tem que observar se Deus está te abençoando naquilo. Observe se Deus te abençoa. Porque em Malaquias, capítulo 3, diz que existe um demônio, um espírito mau, chamado devorador. Devorador. Malaquias, capítulo 3, né? Fala sobre o devorador. Então era exatamente isso. Você observe se o devorador não está devorando. É Malaquias, capítulo 3, né? Versículo 7 em diante. Versículo 8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Porque roubais a mim, vós toda a nação? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então ficou assim, desse jeito. Observe se o devorador não está devorando. Por isso veio. Você tem que observar se Deus está te abençoando ou se o devorador está consumindo. E agora, quando eu lendo essa mensagem, então no parágrafo 1, o profeta diz isso: e oramos para que tu nos abençoe em tudo que fizermos através do dia. No nome de Jesus pedimos isto. Amém. Então a palavra é essa: observe se Deus está te abençoando. Se Deus está te abençoando. Então, agora voltando para a escritura aqui, em 1 Samuel, 2 Samuel, que nós lemos, nós vimos que Davi, como rei, queria levar a arca para o lugar, para a cidade de Davi, né? E para o lugar correto, porque o lugar da arca, que representa a palavra, seria em Jerusalém, em Judá. Então, ele veio com aquele desejo de fazer o que é certo, e
ele pegou e foi para levar a arca de volta, porque a arca estava fora do lugar. Quando você lê 1 Samuel, capítulo 7, naqueles dias a arca estava na tenda, né? Ainda não tinha sido construído o templo, mas a arca ficava na tenda. E havia um sacerdote chamado Eli. E Eli já estava velho e cego. E Deus deu um filho para uma mulher chamada Ana. E Ana era estéril. E Ana fez um voto com Deus que se Deus desse aquele filho para ela, ela daria o seu filho para o Senhor, depois de desmamado. E aí então, Deus atendeu a oração dela, deu um filho para ela, ela pôs o nome de Samuel. E depois que ela desmamou o menino, ela levou ele para o templo para que ele servisse a Deus. E ela entregou o menino a Eli, que era o sacerdote. Só que quando chegou para suceder, que Eli envelheceu, então seus filhos iriam sucedê-lo. Só que seus filhos não eram como Eli. Então eles faziam coisas erradas. E o povo sabia que ele fazia aquilo. Então quando Samuel, ainda criança, e Deus falou com Samuel, eu contei um dia desse aqui sobre o menino, e ele ouviu uma voz chamando Samuel. Aí ele ia até Eli, o sacerdote, aí ele perguntava: o Senhor me chamou? E Eli disse: não, não te chamei, vai dormir. Aí ele foi, novamente ele ouviu aquela voz chamando pelo seu nome: Samuel, Samuel. Ele levantou, foi lá com o sacerdote: o Senhor está me chamando? O Senhor está precisando de alguma coisa? Não. Aí então, volta, vai dormir. Ele volta, vai se deitar. Pela terceira vez ele ouve a voz novamente chamando. Aí ele vai de novo com Eli. Quando ele chegou pela terceira vez e perguntou para Eli: o Senhor está me chamando? Então Eli entendeu que era Deus que queria falar com o menino. Aí ele instruiu o menino. Ele disse: olha, vai te deitar. E se essa voz vir te chamar de novo, você diz o seguinte: fala que o teu servo ouve. Responda para essa voz, diga: fala que o teu servo ouve. E o que essa voz falar para ti, você me diz de manhã. Só que a voz disse para Samuel que Deus ia trazer um julgamento para ele e para a família dele, para os filhos dele. Então, que ele ia riscar o nome dele de lá. Então, que ia deixar o sangue, a linhagem dele ia deixar o sacerdócio. Deus ia tirá-los. E naquela época houve uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E quando eles foram para a guerra,
Então eles tiveram a ideia de levar a arca. E quando o exército de Israel viu a arca do Senhor, que os filhos de Eli iam carregando, então o povo gritou tanto que a Bíblia diz que a terra tremeu. E o exército dos filisteus estava lá na frente. E eles ficaram com medo daquilo. O que é isso? Que a terra está tremendo? Aí um se levantou e disse: olha, se vocês são homens, vocês têm que lutar mais agora, porque isso é o Deus de Israel visitando o arraial deles. E os filisteus foram e derrotaram Israel e tomaram a arca. Quando Eli, que estava com seu coração pesado, porque ele deixou os filhos dele levar a arca, e quando chegou o mensageiro da batalha, Eli perguntou: como é que foi a batalha? Ele disse: olha, nós perdemos a batalha. Aí Eli perguntou: e a arca do Senhor? E ele disse: a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus. Aí Eli virou de onde ele estava sentado, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Aí a arca foi para os filisteus. Só que em vez, aí os filisteus levaram a arca para o templo do deus Dagom. E colocaram lá porque, no entendimento deles, o deus Dagom era mais forte do que o Deus de Israel. Colocaram a arca do Senhor aos pés da imagem de Dagom. Quando foi de manhã que eles foram lá, a imagem de Dagom estava caída na presença da arca. Aí eles pegaram a imagem de Dagom, levantaram de novo, colocaram no lugar. No outro dia eles foram, estavam os braços de Dagom estavam cortados e caídos. Aí eles começaram a perceber. E aí pegaram a arca, e naquele tempo os filisteus começaram a sofrer de hemorroida. Uma praga veio sobre os filisteus de hemorroida, e para onde eles levavam a arca, a praga chegava lá e matava os filisteus de hemorroida. Então eles viram: olha, nós temos que nos livrar dessa, porque senão o Deus de Israel vai matar a gente, vai matar nosso povo todo. E aí começou vai para ali, e nenhum príncipe filisteu queria mais a arca lá. Ele disse: e agora, o que é que nós vamos fazer? Bom, nós vamos devolver a arca do Senhor para Israel. E aí eles fizeram um monte de ratos de ouro, né? E colocaram a arca do Senhor em cima de uma carroça, e o boi foi e levou a arca, sem ser conduzido nada, levou diretamente para Israel. E os príncipes filisteus e o povo filisteu ia de longe olhando para onde é que o boi ia levar a arca. Então a arca ficou fora do lugar. Então a arca fora do lugar, ela que hoje para nós é a palavra, então você tem que observar se ela te abençoa ou se ela não te abençoa. Então, e só você pode dizer isso. Então foi dado esse conselho para nós. Eu era novo na época, no ministério, voltei e tudo anotava.
Mas a coisa, aquilo que você faz para Deus, você tem que observar se Deus recebe aquilo. Não é só você fazer o bem. Você tem que ver se Deus abençoa aquilo. Se Deus está te abençoando. Porque a arca lá nos filisteus trouxe doenças, trouxe pragas, trouxe problemas. Ela não abençoou o povo filisteu. Ela só foi para lá por causa da palavra do Senhor para Eli, e que Deus disse que ia riscar o nome de Eli. Então naquele dia morreu os filhos dele, os sacerdotes foram mortos, e morreu também o Eli, com o pescoço quebrado. Agora passou anos, Davi agora é rei, então agora Davi queria trazer a arca para o lugar dela. Só que Davi não consultou Deus. Foi o erro de Davi. Davi não consultou Deus. E como se consultava Deus? Através de seus profetas. E Davi tinha um profeta para consultar naquele dia, ele não consultou o profeta. Ele consultou os capitães de milhares, de 10 milhares, mas ele não consultou o profeta. Então, eu comecei a pesquisar essa escritura e eu coloquei aqui, vou enumerando, e primeiro os erros cometidos por não consultar o Senhor. E o primeiro erro cometido foi que eles colocaram a arca do Senhor num carro novo. Eles colocaram a arca do Senhor em cima de um carro novo para ser guiado por um boi. Bom, aquilo funcionou para os filisteus. Mas para o povo de Israel, estava errado aquilo. Aquilo seria estabelecido anos mais tarde. Porque o boi, o sacerdócio, significa o boi, né? Que é um animal de força. Mas naqueles dias, a arca tinha que ser carregada pelos sacerdotes. Mas ele, com temor de morrer, então colocaram num carro novo e eles começaram e estava indo tudo bem. Aqui a gente leu aqui que eles invocaram o nome do Senhor dos Exércitos para que se assenta entre os querubins, e puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Então a arca ficou na casa de Abinadab. E eu tive consultando aqui que Abinadab, ele era filho, o nome de Abinadab significa generosidade. Pai da generosidade. A arca estava
na casa desse homem, que era um levita. Mas o levita, a tribo de Levi, ela era dividida em 4. E cada um, filho de Levi, tinha uma função dentro da igreja, dentro do templo. Então, quem era filho de Levi, mas era da linhagem de Arão, era eles que ministravam o sacerdócio, era eles que entravam no lugar santo, era eles que levavam sangue, era eles que ofereciam. Se fosse outro, morria, mesmo que fosse da linhagem de Levi. Então, a arca estava na casa de Abinadab, do pai da generosidade. Mas aquele não era lugar da arca. Não basta só ser generoso. Não basta só ser bom. Você tem que estar no lugar que Deus te chamou. Não basta só você fazer aquela caridade, aquelas coisas boas. Você lê 1 Coríntios 11, né? Você pode até queimar seu corpo, você pode dar tudo que você tem para os pobres. Mas se você não tiver o amor, isso não serve de nada. Então, Abinadab, a arca estava lá e Davi queria levá-la de volta para Jerusalém, para a cidade de Davi. Mas ele não consultou Deus. Quando ele fez isso, então eles colocaram, primeiro erro foi esse. Colocaram a arca em um carro novo, dirigido por um boi. E a arca estava na casa de Abinadab, mais de 20 anos estava lá. Hoje eu entendo mais ou menos que a arca, ela não pode ir para qualquer lugar. Ela não pode, se ela for para a terra dos filisteus, ela vai levar problema para lá, ela não vai abençoar lá. Porque a arca tem um lugar de morada. Então, hoje a gente entende isso. Não é só ser bom, não é só ser generoso, ser Abinadab. Você vai fazendo generosidade e tudo, mas se a gente não tiver o amor, não serve de nada isso aí. Se a gente pegar toda a nossa riqueza e dar tudo para os pobres, sem amor, não adianta nada. Se a gente pegar o nosso corpo e queimar ele em sacrifício, mas sem amor, não dá em nada. Então a arca, eu aqui estava olhando da igreja, a igreja retornando para o seu lugar. Para o seu lugar. Então, a igreja deve retornar a igreja posicionando e recebendo a luz do entardecer. E a luz do entardecer
é a arca do dia. 185 e o 188. Mensagem reconhecendo e agindo sobre a palavra. E o Abinadab, ele tinha 2 filhos. Então o Abinadab, ele era um levita de Kiriat Jearim. O nome da sua mãe era Rava. E ele era irmão de Davi. Rava é o nome da mãe de Davi. Eu amei tanto esse nome, eu fiquei pensando que ninguém pôs o nome da filha de Rava. Eu nunca vi, durante eu me entender, eu nunca vi, eu já vi tudo que foi tipo de nome. Muito tipo de nome, mas eu nunca vi a Rava. A Rava. E você sabe o que significa o nome Rava? Significa arrebatada. Fui consultar, ela teve cerca de 9 filhos, né? E um deles era o Abinadab e Davi, né? Então o Abinadab, a arca estava na casa dele, estava na casa do irmão de Davi. Do irmão de Davi. E quando eles estavam levando a arca de volta, aí o boi passou por cima de uma pedra e a arca tombou. E um dos filhos de Abinadab estava na frente do carro de boi. E quando ele viu a arca que ia cair, ele pegou e foi e segurou na arca. E naquela hora, Deus o matou. Aí então acabou a música, acabou a dança, acabou a festa, acabou o movimento. Davi parou porque um jovem morreu. Não era correto um jovem morrer. Não era para morrer ninguém. Então foi aí que Davi percebeu que tinha algo errado. Tem vezes, irmão, que a gente morre família inteira e a gente não percebe que tem algo errado. Às vezes morre família inteira. E mesmo assim a gente continua ainda cego, pensando que isso é normal. Isso não é normal. Nós temos a promessa que Deus deu para Josué. Não vai cair nem um fio do teu cabelo. Nós temos aquela promessa dada para em Salmo, para Davi cantando, né? Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então, quando Davi viu um morrer, Davi parou tudo. Davi parou a música, Davi parou a dança, Davi parou os gritos de louvor, Davi parou tudo, deixou a arca na casa de um servo e foi embora para a casa dele. Aí que ele foi consultar Deus. Tem alguma coisa errada? Não é para morrer ninguém, não é para acabar. Então aí ele foi consultar um profeta. Aí, claro, foi consultar as escrituras.
E quando ele consultou as escrituras, então ele veio descobrir que a primeira coisa, o primeiro erro deles foi colocar a arca num carro novo. Se eles não tivessem posto a arca num carro novo, Uzá não morria. Então as coisas parecem que vai tudo certo. Vai tendo música, vai tendo glorificação, vai tendo avivamento, vai tendo isso. Mas, irmão, nós temos que estar alinhado com a palavra. Quem vai ser arrebatado é a palavra. Se não for palavra, não vai ser arrebatado. E a igreja, ela é o corpo de Cristo. E aí, a noiva, ela é o corpo de Cristo, então ela é a palavra. Então, se não tiver alinhado com as escrituras em linha, não vai haver arrebatamento. O arrebatamento é para quem está alinhado. E não é um do lado do outro, não, é em fila. Nós vamos estar em fila, um atrás do outro. E a arca na nossa frente. E a palavra na nossa frente, nos dirigindo. Nada de se desviar para a direita, nada de se desviar para a esquerda. Por isso o irmão Brana chegou a dizer: eu sou rude, eu sou iletrado, mas eu não peço que vocês me sigam, mas sigam a palavra. Se você seguir a palavra vai te orientar corretamente como tu deve fazer as coisas. Que Deus te abençoe. Nós estamos começando, abrindo a semana com esta mensagem. Observe se Deus te abençoa naquilo que você faz para Ele. Preste atenção nisso. Preste atenção se você está fazendo segundo as Escrituras. Se você está fazendo segundo a palavra, você não está pondo nada na palavra, você não está acrescentando nada na palavra, você não está tirando nada na palavra, você está no espírito da palavra, então vá em frente, observe. Veja se Deus está te abençoando naquilo que você faz. Observe isso. É muito importante isso. Você observar se Deus... E eu guardei todos esses anos. E eu faço isso. Tudo que eu faço para Deus, eu observo se Deus me abençoa. Hoje eu dependo de Deus até para comprar uma roupa para mim, um sapato. Primeiro eu oro. E eu peço permissão para Ele. É tua vontade? O Senhor deixa. Eu faço. E às vezes a pessoa diz: eu ganhei uma alma. Eu disse lá em Castanhal, eu era campeão de levar pessoas para o altar. Quando eu botava a mão aqui, que tinha um visitante na igreja, eu botava a mão aqui, eu levava para o altar. E na época eu pensava: eu ganhei uma alma. E aquela alma não está... Eu pensava que eu tinha ganho uma alma, mas não tinha ganho alma. Porque o Evangelho é uma rede. E quando você joga a rede, ele não pega só peixe. Ele pega serpente, ele pega camarão, ele pega siri. A rede vai passando e vai arrastando. Pega lagosta e vai arrastando. Aí quando chega na praia, que a rede é aberta, aí vai ser tratado. Aí que é o ministério pastoral. Aí separa o peixe para um lado. Se tiver alguma serpente, separa para cá. Se tiver, vai separando. Ministério é isso. Eu não quero dizer assim mais, não quero te assustar, mas eu quero te falar a verdade.
a tua alma ainda não está salva. Você está em processo. Você está em processo. A gente traz as pessoas para a igreja, mas da igreja a gente deve levar as pessoas para Cristo. Se nós só levar a pessoa para a igreja, ela vai ser uma igrejeira. Nós temos que levar as pessoas para a palavra. Cristo é a palavra. E você só vai ter a convicção que sua alma foi salva quando você for batizado com o Espírito Santo. O Mombrana, ele foi um homem que ele trabalhou na empresa de férrea, né? De trem. E ele dizia que ele colocava o produto, eles enchiam o vagão de mercadoria. Depois que eles enchiam o vagão de mercadoria, aí vinha o inspetor. Aí o inspetor vinha e balançava aquela mercadoria. Se aquilo caísse, o inspetor mandava desarrumar tudo e arrumar tudo de novo. E ele balançava. Se não caísse, aí ele vinha e fechava o vagão e selava. É quando tua alma tá salva. É quando você for selado. Aí sela, destino. Só vai abrir lá no destino. Para onde vai? Então nós estamos lutando. Você está lutando para ser um salvo. Eu luto para ser um salvo. Por isso você está melhorando dia a dia. Você vai melhorando. Agora, pela fé, você crê que você é um eleito. Mas levar a pessoa para a igreja não significa que ela está salva. Quantos não já passaram aqui? E não estão mais aqui? Quantos? Eu não digo que está noutra igreja. Tudo bem, está noutra igreja. Mas quantos estão em Sodoma mesmo? Estão em Sodoma, estão em Gomorra, estão em Adama, estão nos dias de Noé. Estão como a mulher de Ló. Quantos? Então o profeta diz: 3 coisas me surpreenderão quando eu chegar lá. A primeira delas é que eu vou ver pessoas que eu pensei que não estavam lá. A segunda coisa, eu não vou ver pessoas que eu pensei que estavam lá. E a terceira e maior de todas as coisas é quando eu mesmo me ver lá. Então tem pessoas que a gente acha que está lá e não está. Tem pessoas que a gente acha que não está salvo e está salvo. Mas a maior de tudo é quando você mesmo se vê lá. Você. Então o inspetor é o Espírito Santo. E ele vem inspecionar esse vagão. Esse vagão tem que estar cheio da palavra. Tem que estar cheio de Deus. Porque na viagem pode ser que o carro passe por cima de uma pedra. E se tiver em falso, se tiver vaga para alguma coisa, então pode cair a mercadoria, pode danificar a mercadoria. O Mombrana diz que o inspetor é o Espírito Santo. Entendem isso? Entendeis o que vos digo? Então, observe o que você faz para Deus. Observe. Veja se está alinhado com as Escrituras. Veja se não é uma interpretação. O Senhor bem aqui, que mora aqui na frente,
Eu saí, eu quase não saio por aí, estava aí na frente, ele me chamou e disse para mim, perguntou para mim, qual é o dia de culto? Falei os dias e disse, eu preciso me libertar do cigarro. Isso é um vício maldito, eu já tentei toda, eu não consigo. Mora bem na porta nossa. De vez em quando eu ouço falar que no domingo à noite a vizinha daqui vem. Tem tanta gente morrendo aí, né? Com fome. Querendo uma ajuda, né? Mas não sabe como. Não sabe como, né? E a gente preocupada com tanta coisa aí, né? Com quem já conhece a mensagem, com quem já ouviu a palavra, com quem sabe o que é a verdade, coisa. Mas mesmo assim, por que a gente não vira para tentar trazer, quem sabe? Porque o irmão Brana diz que na hora que o último eleito descer as águas, o rapto acontece. Será que o último eleito não está aqui em Benevides? Não falta a gente encontrar. Talvez possa estar em Santa Isabel, em Castanhal, em Marituba. O profeta diz, na hora que o último eleito descer as águas, o rapto acontece. O rapto não vai acontecer enquanto esse último eleito não descer as águas. Mas eu fiquei pensando, um homem pedindo ajuda. E às vezes a gente acha, eu ganhei uma alma. É trabalho do pastor, não é não. Quem gera ovelha não é o pastor. Quem gera ovelha são as ovelhas. Quem gera ovelha é ovelha. O pastor cuida das ovelhas. Mas não é o pastor que gera as ovelhas. Mas se ele for uma ovelha, provavelmente ele vai gerar. Mas será que você não está estéril? Quantas ovelhas você já gerou? Você responde para si mesmo, quantas ovelhas você já gerou? Ou pelo menos trouxe para a igreja. Então, essa é a questão. Então, observe o que você faz para Deus. É para Deus? É. Agora, veja se Deus te abençoa nisso. Observe isso aí. Porque, sabe quando Davi voltou, passou 3 meses, a arca na casa do Obed-edom. Passou 3 meses na casa do servo. Aí diz assim, o geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Não foi só ele que foi abençoado, toda a sua casa. E então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca, pois Davi o trouxe a arca de Deus para cima da casa. Aí Davi soube, é hora de buscar a arca. E a arca, irmão, ela tem que voltar para Jerusalém. O lugar da arca não é em Benevides, não é em Marituba, não é em Castanhal, não é no Brasil. A arca tem que voltar para Jerusalém. E a arca só pode voltar para Jerusalém depois do arrebatamento da igreja. Deus
é muita coisa para pouco tempo. Mas nós precisamos ser instruídos na palavra. Nós precisamos ensinar as pessoas como elas devem receber o Espírito Santo. Mombrana fala de casais alicerçados, firmados, que ajudaram naquele avivamento, ensinando os casais mais novos, as famílias mais novas, a como receber o Espírito Santo. Agora, como vamos ensinar as pessoas a receber o Espírito Santo se nós mesmos estamos em falta? Como é que nós vamos ordenar se nós mesmos vivemos em desordem? Tendo conhecimento da palavra, ouvindo a verdade, lendo a verdade, e mesmo assim com o espírito rebelde à palavra. Como que pode isso acontecer? Então, em primeiro lugar, nós temos que nos ordenar. Nós temos que nos posicionar. Eu não tenho que olhar para o irmão vai se posicionar, a irmã vai... Não, eu tenho que olhar primeiro para mim. Examine-se o homem a si mesmo. Eu vou olhar para mim e ver se na hora, agora, neste momento, se eu estou apto. Se eu estou apto. Se eu estou em condições. É eu que vou me examinar. E a palavra examina a todos. Mas eu que tenho que me examinar. Então que nesta noite, Pai, esta seja a nossa oração. Nós possamos ter essa oração. Ó Deus, me ajuda. Me ajuda que eu possa estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Abençoa meu lar, abençoa meus filhos, abençoa meus netos, abençoa, Deus, a minha casa, que a minha casa seja abençoada. Davi é o tipo de Cristo, como rei, ele é tipo de Cristo. E ele ouviu, depois de 3 meses, ele ouviu. Foram lá e disseram, Davi, nós temos uma boa notícia para o Senhor. Qual é a boa notícia? É que Deus está abençoando a casa do servo. Obed-edom significa servo. Deus está abençoando a casa do servo. De um gentio. Ele era geteu. Ele era ali da tribo ele era filisteu. Ele é da tribo de Gate. Da mesma tribo que Golias era. Ele era um gentio. Isso deve falar com a noiva. Porque a noiva não é judia, a noiva é gentia. Deve falar com o servo. Então, ele era um servo. Aí, a palavra na casa dele lá, 3 meses foi suficiente. 3 meses a palavra foi suficiente para ele ser abençoado, para a casa dele ser abençoada, para tudo ser abençoado. Porque Deus não dá meia bênção, Deus dá uma bênção inteira, completa. A horta dele, o plantio dele, a terra dele, o gado dele, as ovelhas dele, os bodes dele, tudo dele prosperou, tudo dele foi abençoado, os negócios dele foi abençoado. Aí Davi disse, é a hora de buscar a arca.
Em nome de Jesus, leva-nos em paz. Leva-nos em paz. Abençoe a todos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E lembre-se, a arca estando no lugar certo, no lugar que ela deve estar, então ela traz bênção de Deus. A Bíblia não pode mentir. A palavra não pode errar. Quem erra somos nós. O errado é o homem. Deus não pode errar. Deus não pode mentir. Entenderam isso? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então Deus não pode mentir, Deus não pode errar, Deus é imutável. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e que você e seu lar sejam abençoados.